Tratado da Consciência ou do Conhecimento de Si Mesmo, São Bernardo de Claraval. Páginas de 54 a 64. Não se obtém uma boa consciência senão cuidando escrupulosamente do coração. Não é possível conhecer a vida de uma pessoa senão por sua consciência, e não se alcança a boa consciência senão pela vigilância do coração, porque o coração, abandonado a si mesmo, irá para a morte assim como viveu. Querer pecar é mal, pecar é pior. Perseverar no pecado é péssimo, recusar o arrependimento é mortal. Toda inclinação do coração que não seja útil à alma nem ao próximo deve ser rechaçada, rejeitada sem contemporização. Se o coração divagou em diversos sentidos, volte sobre si e examine-se. Se o exame nele acusa a menor falta, tema o castigo. E a falta, se for bem procurada, não a encontrará senão em si mesmo. Encontrada, ponha-se em sua própria presença e julgue-se como se julgasse a outrem, a um estranho. Acaso não possui já um verdadeiro reino quem possui seu próprio coração? Sim, certamente, porque não reina aquele cujo coração vive na escravidão do vício, mas sim aquele que, pondo freio a seu coração, regula todos os movimentos deste, interiores e exteriores, pelas leis da razão. Se for a fúria do leão que em seu coração se levanta e se manifesta, castigue-a com a paciência. Se é o apetite carnal, a impureza da língua, reprima-os com a abstinência. Se for a ferocidade do javali, contraponha com a mansidão. Se for o orgulho do escravo, castigue-o com a humildade. É difícil reprimir as veleidades, as divagações do coração. Entre as artes liberais, não foi classificada aquela que certamente seria a mais liberal de todas. A de fixar o coração, que é, dentre todas as coisas volúveis, a mais volúvel, entre as coisas escorregadias, a mais resvaladiça. Com efeito, o coração, por sua natural volubilidade, resiste a permanecer fixo e firme sobre um ponto determinado. Sua vida fundamenta-se no movimento, e o movimento é sua própria vida. E, coisa estranha, o quase imperceptível movimento vital do coração move e anima toda a massa do corpo humano. De que engenhoso mecanismo não teríamos de nos valer para que o que tudo move no corpo se mantivesse imóvel? Se aplicássemos uma mó ao pescoço, seria menos imóvel? Não. Com esta pedra se moveria ainda mais. Que faremos, pois, com ele? Deixá-lo percorrer e esquadrinhar a terra ao seu bel prazer, em busca de algo mais veloz e volúvel que ele próprio. E se não encontra nada na terra que se pareça com ele, que percorra também o céu e que na rapidez de sua corrida se compare com os veículos de Deus. Certamente não poderá competir com estes, que caminham sobre as asas dos ventos. Poderá equiparar-se àquela força, àquela sabedoria que tudo atinge poderosamente de ponta a ponta e que suavemente regula todas as coisas. Por experiência própria, aprenderá o que diz a Escritura Sagrada. A sabedoria é a mais móvel das coisas móveis. E, ao menos, quando vir que esta, com seus arranques gigantescos, o deixa para trás, detenha-se diante de seu Criador, repouse suas asas, recolha-se em si mesmo e aprenda a não sair dos limites que lhe foram impostos. Não de outra forma detiveram seu voo os santos antigos, que, segundo a visão de Ezequiel, cobrindo-se com suas próprias asas, quando se ouvia acima do firmamento a voz que soava sobre suas cabeças. E isto é precisamente o que fazem os santos, quando deslumbrados pelas obras, maravilhas e mistérios ocultos de Deus, que não se podem compreender, reconhecem que nada sabem. O coração compreenderá então que não é movido por si mesmo, que por si só permaneceria imóvel se ele, que dá movimento a tudo, não o desse também ao coração humano. Reconhecendo assim que seu movimento, sua faculdade de mover-se, vem de Deus, guardar-se-á de usurpar o que não é propriedade sua. Aquele que recebe um empréstimo deve usá-lo segundo a vontade e a intenção do emprestador, sem o qual a coisa emprestada transformar-se-á em furto. Assim, coração humano, mova-te quando Deus te mover, quando Ele quiser e na direção que Ele quiser. E quando é que Deus te move? Certamente, quando te afastas das coisas más e nocivas. Obedece ao impulso de Deus quando Ele te disser interiormente: coração sábio, excelente em toda a prerrogativa, porque neciamente te ocupas de coisas que são vaidade das vaidades. Não foste feito para tais coisas, senão para estar acima delas, para dominá-las. Essas coisas necessitam de ti para sua conservação. Tu não necessitas delas para a imortalidade e a bem-aventurança. Deixa que tais coisas sirvam de pasto para os jumentos, porque mesmo estes precisam fazer uso delas em sua justa medida, e não com exageros, porque o exagero no alimento distende o estômago, dilata o ventre dos animais, os deforma,
e lhes acarreta a morte. Assim, ó príncipe e senhor do corpo, se teu corpo ultrapassa o limite e a medida da necessidade, se abre sua boca à gula, cava para si próprio um lago de perdição no lugar onde come, e o que deveria tomar como remédio ocasionar-lhe-á a morte. O navio que deveria conduzi-lo ao porto sepultar-lhe-á em seu naufrágio. E por que isso? O supérfluo de alguns priva outros do necessário. Em outros termos, da superabundância de uns nasce a pobreza miserável de outros. Suprima o supérfluo e a ninguém faltará o indispensável. A ti compete, coração humano, corrigir, retificar as coisas mal feitas, ordenar e arrumar a família dos membros do corpo e dos movimentos da alma, atribuindo a cada um sua própria função, segundo sua natureza. Que no reino do teu corpo ninguém possa impunemente violar tuas leis e regulamentos, nem o olho, nem a mão, nem o pé, nem a orelha, nem a boca. Que diremos de outros membros vis vergonhosos, se ousassem rebelar-se? Lapidai-os, esmagai-os sob o peso da repressão, que saibam que o rei Salomão cavalga sobre a mula do rei, tal como a razão sobre a sensualidade do corpo. Se alguns de teus membros incorrerem em rebelião, separai-os de ti, amputai-os, não pelo ferro, destroncando-os, mas pelo jejum e pela mortificação. Isso mesmo é o que fazia São Paulo dizer: oxalá que fossem mesmo mutilados os que vos perturbam. Vedes aí a maneira como se pode deter e refrear esse coração que corre para o precipício, e criar-se uma boa consciência. A boa consciência exige 3 coisas: pureza no coração, verdade na língua, retidão nas obras. Somente através disso merecerás ver a Trindade Santa. Ó, bem-aventurada visão, pela qual veremos a Deus em si mesmo, em cada um de nós, em todos nós, em um novo céu, em uma terra nova, e em cada criatura nova, e em cada criatura que neles exista.